A verdade por trás da Playboy. Os podres, a ascensão e a queda. É o que a gente vai assistir agora. Ela ficava lá em cima, na prateleira mais alta da banca de revista. Pô, deve ter uma galera no chat que não pegou a época da Playboy, né? Uma galera. Era legal. Muitos fingiam que nem tava olhando. Por muito tempo, a Playboy foi sinônimo de revista da gaveta escondida. Daquelas que moravam no fundo do armário ou debaixo do colchão. Todo mundo conhecia alguém que tinha uma coleção guardada a 7 chaves. Ou dizia que só lia pelas entrevistas, mas a gente sabia que não era isso, né? Durante décadas, ela virou um item sagrado entre os homens. Um símbolo de status, de desejo e de curiosidade escondida. Com o coelhinho de smoking na capa, ela vendeu muito mais do que revistas. Vendeu um sonho, um estilo de vida luxuoso, ousado, cheio de festas, fama e controvérsias. Por décadas foi vista como símbolo de liberdade, mas também como um espelho dos excessos e das contradições do seu tempo. Criou tendências, virou sinônimo de glamour, ergueu um império midiático e também deixou um rastro de críticas, acabou legal mesmo, né? arrependimentos e histórias mal contadas. Mas o que sou? É, papo reto. Toda barbearia tinha um cantinho reservado pra Playboy. Impressionante, moleque. Aquela barbearia de homem mesmo, de macho. Tinha umas Playboyzinhas lá pra galera ficar vendo. Aí todo mundo com maior vergonha de pegar a revista pra ver. Geral. Sobrou da Playboy. Como que um dos maiores fenômenos da cultura pop virou sinônimo de algo que não tem mais lugar no mundo hoje? Hoje você vai conhecer a história de uma marca que provocou o mundo e foi mudada por ele. Uma história cheia de reviravoltas, escândalos e revoluções culturais. E também um monte de perguntas sem resposta. Porque a verdade é que por trás daquele glamour existia muito mais do que a gente via nas capas. A Playboy pagava muito bem pra pra mulherada tempos atrás. Tipo assim, o quão bom era um cachê da Playboy? Eu não faço a menor ideia. Tipo assim, quanto era um cachê de uma Playboy que chamava atenção, assim, requisitada? Era uma milha? Antes de começar o vídeo, um aviso muito importante. Esse tema não é pra todas as idades, tá? Muita gente pediu esse tema aqui no Aprofundo e eu acho a história incrível, cheia de coisas pra contar, super fascinante. Mas ela envolve assuntos pro público adulto. Então se você acostuma assistir os meus vídeos com a família ou com crianças por perto, ou você é menor de idade, tem vários outros vídeos aqui no canal pra você assistir com temas mais leves, tá? Fechou? Vambora. Fechou. Pra entender a história da Playboy, a gente precisa começar. Pô, moleque, essa Playboy da Larissa Riquelme 3D, pô, viralizou de uma forma inacreditável na época do lançamento. Foi da Copa de 2010, não foi? Ou 2006? Uma das duas Copas ali. Tinha aquela musa do Paraguai que ficava com mó decotão na Copa do Mundo, esse jogo na arquibancada, e chamaram pra Playboy. Moleque, veio em 3D a Playboy. Na época o bagulho foi um estouro. Pela mente por trás da revista. Hugh Marston Hefner nasceu em... Tu comprou quantas? Eu não comprei Playboy, não. Mas na internet eu vi no perigo. A Playboy aí todo mundo viu. Larissa Riquelme. Essa não é possível que ninguém viu. Todo mundo viu. Chicago, em 1926, dentro de uma família conservadora e protestante. O que, vamos combinar, é um detalhe bem irônico considerando o que ele criaria depois. Desde pequeno ele já mostrava que gostava de contar histórias. Criou um jornal na escola, vivia desenhando cartoons e parecia fascinado pelo poder da comunicação. Em 1944, os tempos não estavam nada fáceis para ninguém. O mundo vivia os horrores da Segunda Guerra Mundial e milhões de jovens estavam sendo convocados para lutar. Era um período de incerteza, medo, racionamento e muitas vidas mudando de rumo. Foi nesse cenário que Hefner se alistou no exército dos Estados Unidos. Mas ao contrário do que muita gente imagina, ele não foi para o campo de batalha. Trabalhou como secretário e cartunista, desenhando para os boletins internos dos soldados. Um sinal de que mesmo na guerra ele encontrava um jeito de se expressar. Desde que foi dispensado em 1946, voltou para casa e decidiu focar nos estudos. Se formou em psicologia e ainda fez dupla especialização em escrita criativa e arte. Nos anos seguintes, Hefner trabalhou como redator e cartunista em várias revistas, incluindo a famosa Esquire. Lançada nos anos 30, ela foi uma das primeiras a apostar em um conteúdo voltado para o chamado homem moderno. Aquele que se importava com estilo, comportamento, cultura, Chat desbugou? Ainda não pra mim. E claro, um toque de ousadia. Enquanto outras publicações falavam só de política ou negócios, a Esquire misturava tudo isso com moda, crônicas bem escritas, ilustrações provocantes
e entrevistas com personalidades da época. Era um novo jeito de falar com os homens. Mais leve, mais visual, mais conectado com os desejos e dúvidas de uma geração que estava saindo da guerra e tentando entender o novo mundo. Foi nesse ambiente criativo e provocador que o Hefner teve a ideia de criar uma revista que não fosse somente informação, uma revista que oferecesse um estilo de vida. E foi lá que rolou justamente... Tinha até daquele aqui, não sabia disso não? Cara, tinha de todo mundo, mano. Aí tudo quanto é atriz, cantora, personalidade feminina da época que era muito badalada, né? Era muito, como é que eu posso dizer? Desejada. Tinha convite da Playboy. Então, basicamente, era uma expectativa pelo público masculino todo mês da Playboy quem seria a capa da Playboy, tá ligado? Justamente a Gota d'Água, ele chegou para pedir um aumento e ouviu um sonoro não. Pode parecer só um detalhe, mas esse é um empurrão teve Dona Paula a bandeirinha, cara. A bandeirinha do Brasileirão. Posou pra Playboy, pô. Que precisava para ele criar a própria publicação. Somando essa frustração com o sentimento de que havia um novo tipo de homem surgindo no pós-guerra, o Hefner decidiu criar sua própria revista. Ele acreditava que os Estados Unidos ainda estavam presos a uma mentalidade puritana. A ideia da Playboy era desafiar esse moralismo com uma visão mais aberta da liberdade individual e da vida adulta. Mas não seria só uma revista com mulheres nuas. Teria tudo que pudesse interessar ao tal homem moderno. Em dezembro de 1953, nascia a primeira edição da Playboy. A editora H&M Publishing Co. foi criada pelo próprio Hugh Hefner. E para tirar esse projeto do papel, ele fez um verdadeiro malabarismo financeiro. Pegou um empréstimo hipotecário e conseguiu $8.000 com 45 investidores, sendo que 1.000 desses dólares vieram da própria mãe. O grande trunfo da primeira edição da Playboy foi trazer ninguém menos que Marilyn Monroe na capa. Mas a verdade por trás disso é bem diferente do que muita gente imagina. Marilyn nunca posou diretamente para a revista. As fotos, na verdade, eram de um ensaio feito 4 anos antes, em 1949, vai aparecer não, né? Quando ela ainda era uma atriz iniciante tentando pagar as contas. Sem trabalho e precisando de dinheiro, ela topou posar nua por $50. O valor que precisava para quitar um pagamento do carro. As imagens foram feitas pelo fotógrafo Tom Kelly e ficaram conhecidas como a série Red Velvet. Na época, com medo da repercussão, Marilyn chegou a assinar os documentos com um nome falso, Mona Monroe. Mais tarde, ela contou que se sentia envergonhada e queria se proteger. Essas fotos foram parar em um calendário chamado Golden Dreams, e foi esse material que Hugh Hefner comprou legalmente, por $900, sem sequer falar com Marilyn. Usou as imagens na estreia da Playboy e estampou na capa. As famosas fotos de Marilyn Monroe. A revista foi um sucesso imediato. Vendeu mais de 50.000 cópias logo na primeira edição. Foi o começo de um império, construído ironicamente com imagens que a própria estrela preferia esquecer. Desde o início, a revista teve algumas marcas registradas, como as entrevistas profundas que viraram referência. As famosas Playboy Interviews trouxeram figuras como Martin Luther King Jr., os Beatles, Salvador Dalí. Era um verdadeiro desfile de personalidades notáveis conversando sobre política, sociedade, arte e tudo mais. Além das entrevistas, a Playboy também surpreendeu muita gente ao se tornar um espaço de literatura de verdade. Autores renomados como o Arthur C. Clarke e o Ian Fleming, o criador do James Bond, publicaram contos originais nas páginas da revista. Isso ajudou a construir uma credibilidade intelectual que nenhuma outra publicação do tipo mostrava. Era como se a Playboy dissesse: ok, a capa chama a atenção, mas o conteúdo merece ser lido até o fim. Também se destacavam as matérias sobre moda, culinária, carros, tecnologia, música, tudo pensado para um público que quisesse ir além do óbvio. A Playboy se posicionava como uma revista para quem pensava, não só para quem olhava. Já nas fotos, a proposta da Playboy era diferente do que existia até então. Em vez de algo vulgar ou de má qualidade, como era comum no material erótico da época, Hefner apostou em um estilo mais artístico, com um toque de glamour. Era o chamado erotismo softcore. Poses sensuais, sim, mas sempre buscando uma estética mais elegante. As modelos, conhecidas como Playmates, eram retratadas quase como musas de um mundo idealizado. A revista tentava passar uma certa leveza, como se aquelas imagens fizessem parte de um estilo parada de vida artística, né? moderno e, de certa forma, inalcançável.
Outro fator que... Não era aquela parada meio vulgar zona que tinha, porra, os filmes eróticos da época e recentemente, se você for buscar conteúdo erótico hoje em dia, você vê, mano, de tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito, muito menos artístico, muito mais pesado, né? O que ajudou a transformar a Playboy em um fenômeno foi o envolvimento de celebridades. Depois da capa com Marilyn Monroe, a revista passou a atrair atrizes, cantoras e personalidades famosas que topavam posar em fotos sensuais ou mais ousadas nas páginas da revista. E mais do que o apelo visual, isso passou a ser visto por muita gente como um gesto de liberdade e empoderamento. Cada nova edição, com uma estrela na capa, virava assunto em todo lugar e reforçava a ideia de que aparecer na Playboy era uma... Lembro que meu pai comprou uma pra mim de uma paniquete que tinha um cabelo da xereca rosa, doideira. Que isso, cara? Qual era o nome dessa paniquete mesmo, mano? Esqueci o nome dessa paniquete aí. Mas lembro dessa história. Acho que todas as paniquetes saíram na Playboy, pô. Bobear, uma ou outra não saiu, mas que todas saíram, mano. Uma espécie de coroação. Um símbolo de que aquela pessoa havia chegado ao topo. No meio de tudo isso, existia também a chamada filosofia Playboy. Um estilo de vida baseado em prazer. Tá sabendo? Ué, live da hipocrisia aqui? Oxi. Quem é homem da minha idade e não conhece Playboy tá mentindo pra você, pô. Desculpa, tá mentindo pra você. Você chegar na live de alguém perguntar, pô, você viu Playboy quando era mais novo? Não, nunca vi, não sei o que é. Pô, tá mentindo pra você, você quer que é mentira. Aqui não tem hipocrisia não, aqui é verdade. Pô, vou mentir pra vocês. Prazer, sofisticação e na ideia de viver bem, sem culpa ou amarras. E Hefner levava isso a sério. A revista, além do entretenimento, também era uma plataforma política. Ele defendia abertamente causas como liberdade de expressão, direitos civis e reformas sociais. A Playboy não tinha medo de falar de assuntos polêmicos. Discutia desde o uso da cannabis até os direitos da comunidade LGBT. E tudo isso no meio de uma revista que muita gente jurava que era só para ver foto. Isso criava uma espécie de paradoxo. Ao mesmo tempo em que a publicação era criticada por objetificar mulheres, ela também falava sobre temas progressistas que quase ninguém mais ousava tocar na grande mídia. Lembrando que a gente tá falando dos anos 50, né? Comecinho dos 60. E talvez tenha sido justamente esse contraste entre o erótico e o intelectual, entre o glamuroso e o polêmico, que fez da Playboy um fenômeno cultural tão forte. Com o tempo, o que começou como uma revista virou um fenômeno cultural com diversos elementos que marcaram a cultura Inclusive, pop. Né? A Playboy traz um elemento que, assim como, tal qual, a tatuagem do beijinho para os homens, que é um troço extremamente vulgar e feio, tá ligado? Tem a molecada que tem tatuagem do beijinho, né? Tirando o Léo Santana, que fica maneiro nele, porque ele é diferente, todo mundo que tem fica escroto, fica ridículo. A Playboy traz como marca também a tatuagem do coelho, né? Que é o troço mais vulgar do mundo também, né? Que teve uma mulherada na época que fazia a tatuagem do coelhinho da Playboy como se fosse sexy, que é outro bagulho que não dá também. Não dá. He was thinking of a rabbit symbol, a rabbit that does everything. Wears a smoking jacket and holds up a glass of champagne. I wanted it to be something so simple that when you made it larger, you could do many things with it. O coelhinho de smoking, criado pelo designer Art Poe, virou um dos símbolos mais reconhecidos do mundo. Era simples, elegante Esse coelhinho aí. E estampava capas, produtos, clubes... Mas não tem como não dizer que essa logo do coelhinho é muito foda, pô. E é absolutamente emblemática, né? De fato, marcou toda uma geração. Tipo, todo mundo que vê esse coelhinho remete a Playboy. Bares, até um avião. Parte desse mito todo também foi construído em cima do próprio Hugh Hefner, sempre de roupa. É uma das logos mais marcantes da história das logos, se bobear, velho. Oficial, tô dando uma cravada aqui sem embasamento algum, mas, pô, poucas logos são tão marcantes quanto essa. Oficial, é marcante. E não precisa ser escrito Playboy embaixo. Só o coelho já diz tudo, tá ligado? Logo pica. Roupão de seda, com um cachimbo na mão, cercado por mulheres e comandando tudo direto da famosa mansão em Los Angeles. Hefner virou uma celebridade por conta própria, quase um personagem, e sua imagem ajudava a manter a revista sempre em destaque. Welcome to the Playboy Mansion. A Playboy Mansion também passou a ser um personagem à parte. Mas o que muita gente não sabe é que existiram duas mansões. A primeira ficava em Chicago e durou uns bons anos, mas a que realmente se tornou um marco popular foi a de Los Angeles. Ela foi comprada pelo Hefner em 1971 pelo precinho de $1 milhão, o que hoje seria equivalente a mais de $8 milhões. A partir daí, a mansão logo virou palco para festas lendárias, eventos de caridade e filmagens.
This is a very special club. And if you're fortunate enough to be a O que deve ter rolado de putaria nessa mansão aí, esquece, hein, mano. Porra, o surubão de Noronha americano era aí. member, you behave yourself and you treat other people with respect. One of the things that's wonderful about the Playboy Mansion is that women are in control here. Nobody gets out of line with ladies here, and that gives a freedom. A propriedade foi parar até mesmo nos consoles com Playboy The Mansion. Era um jogo de simulação que te colocava no papel de Hugh Hefner para construir seu famoso império do zero. Independente de qual fosse o cenário, a Playboy também conquistou uma presença forte na televisão, com programas que exploravam o universo da marca e o estilo de vida do Hefner. Playboy's Penthouse foi um talk show de variedades lançado em 1959, filmado em um cenário que imitava o apartamento do empresário, com convidados famosos e discussões sobre uma diversidade de temas, incluindo jazz, política e cultura. De modo parecido, o Playboy After Dark apresentava um ambiente de festa com performances musicais e conversas informais. Nos anos 2000, foi ao ar The Girls Next Door, um reality show que acompanhava a vida das então namoradas do Hugh Hefner na Playboy Então Mansion, namoradas. oferecendo um olhar sobre o cotidiano e os eventos na residência que tinham uma atmosfera quase mítica. O programa teve 6 temporadas e gerou alguns spin-offs, alcançando um sucesso que o Playboy Club, por exemplo, não conseguiu replicar. Essa foi uma série dramática de época lançada em 2011 que se passava num dos Playboy Clubs de Chicago na década de 60, explorando a vida das coelhinhas e os frequentadores do clube. Tinha tudo pra ser incrível, mas a audiência decepcionou a NBC, que cancelou antes da primeira temporada acabar. Como acontece em qualquer império, em certo momento eles decidiram expandir essa marca para outros territórios. E a chegada da Playboy ao Brasil aconteceu num dos momentos mais complicados da ditadura militar. Na época, qualquer publicação precisava passar pela aprovação do governo antes de chegar às bancas. Nossa. Os censores controlavam tudo. Imagens, textos, piadas. E quando a editora Abril tentou lançar por aqui a versão brasileira da Playboy, a primeira barreira já veio no nome. O então ministro da Justiça proibiu o uso direto da marca, mas, curiosamente, permitiu que o conteúdo fosse publicado com outro título. Foi assim que, em 1975, nasceu a Revista do Homem. Os ensaios fotográficos vinham mais suaves e as fotos precisavam ser estratégicas, sem mostrar mamilos ou pelos pubianos. Mas os editores criaram algumas táticas criativas para driblar a repressão, como o famoso boi de piranha. Mandavam fotos mais ousadas, já sabendo que seriam vetadas, só para conseguir que outras mais leves passassem. Eles também usavam a famosa técnica da camiseta molhada. Só em 1980, foi pra TV. com o fim da censura prévia, a revista pôde finalmente usar o nome original. Foi o fim de um capítulo emblemático Qual foi da a luta primeira entre a Playboy de liberdade todas expressão e o no Brasil? autoritarismo no Brasil. E o começo oficial da era... Inclusive, moleque, circulou pelo Twitter aí um vídeo que eu não sabia que tinha acontecido isso. Parece que no Ratinho voltou Camisa Molhada, é isso? Tipo assim, a TV brasileira tá tentando reeditar o sucesso dos anos 90. Estão fazendo de novo, moleque. Camiseta molhada, banheira do Gugu. Estão tentando, tipo assim, fazer tudo de novo, é isso? Foi um programa só? Era Playboy por aqui. Mas mesmo antes disso, a edição brasileira já procurava seguir o espírito da original. Ela manteve o padrão editorial sofisticado, com textos impactantes de nomes como Jorge Amado, além de dar espaço para entrevistas e reportagens relevantes. Posar para Playboy Brasil virou uma forma de alcançar status, fama e até reposicionamento de carreira. Muita gente viu nas páginas da revista uma chance de dar uma guinada na imagem pública e se consolidar como símbolo sexual. Isso criou uma dinâmica diferente da versão americana, onde o nu da celebridade era importante, mas não o foco principal. Ó, se você tá curtindo o vídeo até agora e não tá inscrito no Aprofundo ainda, é só apertar nesse botão se inscrever aqui, tá? Se você tá aí no celular, é só apertar no botãozinho aí embaixo, na TV é só você apertar no botão do meio e colocar pra cima, que aí vai ter um botãozinho inscrever-se, e só isso já me ajuda demais. É uma forma carinhosa de você apoiar o trampo que a gente faz aqui no canal, e a gente chegou a 403 Aqui no Brasil, geral, que acaba com os textos? Não só aqui no Brasil, cara. Acho que nos Estados Unidos também o grosso do público não ligava muito pro que estava sendo escrito, não. Muito mais pelas fotos que eram mais impactantes. Tanto que a foto era uma forma de chamar a pessoa pra comprar a revista. O que ela lesse depois da foto ali era lucro, tá ligado?
Mas aqui no Brasil, como ele falou ali, de fato você ser uma capa de Playboy dava uma chancelada, né? Que você era uma mulher desejada, você era uma mulher, tipo assim, aos olhos do Brasil, como, pô, entendeu? Uma das principais musas do povo brasileiro, sempre dava essa chancelada, tá ligado? Então, por isso que muita mulher aceitou na época, além do dinheiro, né? Dava essa validada, né? Então, tipo assim, era uma proposta financeira que era provavelmente muito boa pra mulherada, sim, mas também era como se fosse uma chancela, tá ligado? 3 mil inscritos, eu não sei em quanto que a gente vai estar agora quando sair esse vídeo, então muito obrigado de verdade. Eu recentemente fiz um vídeo sobre o filme O Show de Truman, e quem escolheu esse... O que também sempre dava uma fechada em algumas portas. Assim, né? Eu acho que é que depende da época, Ana Lívia. É que imagina que em certos momentos pode ter fechado algumas portas com marcas muito mais recentes do que antigas. Porque, por exemplo, pra atriz, não acho que fechava a porta, tá ligado? Mas é só minha opinião, assim. Eu acho que, pelo contrário, assim, deixava a atriz mais desejada pelo público, em teoria masculino, aparecer mais na televisão. Tipo assim, é fazer um papel mais de musa, um papel mais, tá ligado? Entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, uma capa de Playboy, ela postulava postos no meio da dramaturgia mais chamativos e sensuais, etc e tal. Dava um boom, tá ligado? E dependendo da publicidade da época também, as marcas não se importavam muito com isso não, porque era um mundo muito mais machista do que hoje ele é. Então, tipo assim, quem lembra da propaganda Vem Verão, Vai Verão de anos atrás, da Aline Riscado, tipo assim, as marcas não se importavam muito com o que estavam veiculando ali não, só queriam chamar atenção e fazer o que o homem tava a fim de consumir, tá ligado? Então, hoje em dia, eu acho que seria um outro cenário, tá ligado? Um outro cenário. Eu acho que sim, fecharia portas com as marcas, até porque a gente fala de um universo digital, marcas fazendo publicidade em rede social, Instagram, tá ligado? Então, eu acho que aí sim eu acho que fecharia muitas portas. Talvez tenha fechado também no passado recente, mas no passado passadão, eu acho que não fechava a porta não. Eu acho que pelo contrário, dava só uma chancelada de que aquela mulher ali é muito desejada pelo povo brasileiro, que tinha que aparecer, que tinha que receber mais holofote, receber mais oportunidade, porque os homens queriam ver essa mulher no topo, entendeu? Eu acho que não fechava tanta porta. Acho que é muito de geração, de época. Eram outros tempos, pois é. Hoje não precisa de Playboy, o Privacy tá aí pra isso, mas aí acontece o que a Ana Lívia falou, fecha a porta. Se você aposta nesse universo de Privacy, OnlyFans hoje em dia, provavelmente você fecha N portas aí com marcas de publicidade, caso você seja uma pessoa influente, né? Uma pessoa pública. Eu acho que aí sim. Você escolhe fechar sua conta e escolhe por ganhar dinheiro de um jeito, você exclui todos os outros jeitos. É meio que um divisor de águas, tá ligado? Então, acho que sim, acho que parte pra isso. Cara, é igual, assim, óbvio, né? Não acontece com todo mundo, tá? Vou guardar das devidas proporções. Não acontece com todo mundo. Mas publicidade de cassino também fecha a porta, tá ligado? Quem faz, porra, de forma extravagante cassino, a torta e a direita, fecha a porta com várias marcas aí que são as marcas de outros segmentos, são as mais chanceladas pelo mercado. Só que, porra, a publicidade de cassino paga tão bem que a galera não tá nem aí. E tá no seu direito de fazer. Tá tudo... Enfim, não tô criticando não. Tô falando que acontece também. É um outro ramo de ganhar dinheiro ou de publicidade que você fecha a porta para N outros, entendeu? OnlyFans fecha a porta porque é 100% putaria? Então, OnlyFans e Privacies da vida são muito mais escrachados do que a Playboy era na época, né, cara? A Playboy se fazia um ensaio fotográfico, sensual e erótico lá, mas era tipo assim... Bem no campo, como é que eu posso fazer? Artístico, muito mais artístico do que, entendeu? Escrachadão. Hoje em dia, Privacy OnlyFans, a galera não tá nem aí, mano. É pornô, tá ligado? Não tô falando que todas são assim, mas grande maioria, né? É diferente, pô. Tanto que era diferente uma atriz posar pra Playboy e fazer o Brasileirinhas. Era completamente diferente, tá ligado? Termina logo esse vídeo, tua mulher vai te botar pra dormir no sofá? Tá doido, cara? Oxe, não pode conversar mais, não? Tô vivendo uma prisão? Eu não sei. A mulher não é maluca, não, cara. Só faz personagem maluco. Não é maluco, não é louca, não. Bora. Esse tema foi o Clube Aprofundo. É só você apertar nesse botão aqui embaixo, seja membro, que aí se o valor couber no seu bolso, você pode me ajudar a escolher os temas, ter o seu nome no final de todos os vídeos e ainda assistir eles um dia antes de todo mundo. É isso, tá? Recado rápido, bora voltar pro vídeo. No fim das contas, a missão era clara. Não ser só uma cópia da Playboy dos Estados Unidos, e sim ter identidade própria, com a cara de Brasil. E funcionou. Seja no Brasil ou na terra do tio Sam, a Playboy se consagrou como uma máquina de vender. Nos Estados Unidos, o auge veio no início dos anos 70, em plena revolução sexual. Em 72, por exemplo, a revista chegou a vender cerca de 7 milhões de cópias por edição. Nossa! Era tanta gente comprando que a Playboy se tornou, naquele ano, a 9ª revista de maior circulação do país.
e a única com esse tipo de conteúdo no top 10. Em meio a essa conquista gloriosa de vendas, algumas capas fizeram história, e a primeiríssima edição, obviamente, é uma delas. Até hoje, essa edição é a mais valiosa entre os colecionadores. Dolly Parton, a musa do country, fez barulho em outubro de 1978 e olha que nem posou nua. Ela recusou o pedido várias vezes e só aceitou com essa condição, o que acabou gerando um clássico instantâneo. Aos 75 anos, a cantora recriou o momento depois de brincar que ainda poderia servir de capa. Em setembro de 85, a Playboy protagonizou mais um momento polêmico. Dessa vez com Madonna, em um caso muito parecido com o da Marilyn. A revista publicou fotos nuas tiradas em 1978, quando ela ainda era uma artista desconhecida e enfrentava dificuldades financeiras. O problema, ela não autorizou o uso das imagens. E nunca foi totalmente respondido se a revista conseguiu as fotos de forma legal ou não. O ensaio veio à tona justamente quando Madonna estava em plena ascensão e causou um verdadeiro alvoroço. Que esculacho, de um lado, moleque. as fotos reforçavam aquela imagem ousada e provocadora que ela mesma vinha construindo. De outro, levantaram questões importantes sobre consentimento e o uso de imagens antigas sem autorização. Ainda assim, a capa virou um dos grandes marcos da história da revista. E mostrou mais uma vez como a Playboy sabia se manter no centro das atenções, mesmo em meio a polêmicas. Em março de 1989, LaToya Jackson, irmã de Michael Jackson, surpreendeu ao associar pela primeira vez o nome da família Jackson ao editorial abertamente sensual. E ela ainda foi capa novamente em 1991. Antes disso, em 1990, a Playboy fez um barulho com a O que eu faria vai ter que censurar pra tentar monetizar esse vídeo, não tá escrito. Tá no YouTube esse vídeo, cara. Já tá censurado pelo nosso parceiro do Aprofundo. Edição de julho, estampada pela Sharon Stone. O sucesso ajudou a reforçar o status da estrela de Instinto Selvagem como um dos maiores sex symbols da história do cinema. Já a Drew Barrymore apareceu em janeiro de 95, prestes a completar 20 anos. Num ensaio que marcou uma virada de ex-estrela mirim rebelde para uma mulher e artista mais madura. O final da década de 90 também apresentou a supermodelo Cindy Crawford como uma das capas mais marcantes da época. No Brasil, apesar da média menor de vendas, a Playboy somou mais de 480 edições 480! 35 anos, o que já mostra a força e a longevidade da revista por aqui. A mais vendida, com 1.247.000 exemplares, foi da Feiticeira, em 99. Logo atrás vem a Tiazinha, com 1.223.000 no mesmo ano. No Brasil, algumas das capas mais lembradas da Playboy vieram direto do sucesso de personagens que marcaram a televisão nos anos 90. O fascínio do público por figuras como Joana Prado, a Feiticeira, e Susana Alves, a Tiazinha, ambas reveladas pelo programa H, foi tão grande que as duas acabaram estampando edições diferentes da revista. E com um detalhe curioso, cada uma posou 2 vezes, com e sem máscara. Mais do que revistas, elas viraram parte da memória afetiva da juventude pós-ditadura militar. Além delas, muitas outras figuras contribuíram para fazer parte do imaginário popular do país. A Luisa Brunet dominou os anos 80 com algumas capas que hoje são consideradas clássicas. Em dezembro de 82, a Xuxa posou antes de virar a Rainha dos Baixinhos. Essa edição é uma das mais procuradas por colecionadores. A modelo Luma de Oliveira, entre os anos 80 e 2000, se tornou praticamente sinônimo de Playboy. Com sua beleza marcante e personalidade forte, estampou várias capas que venderam demais. A Adriane Galisteu teve 2 grandes momentos na revista, em 95 e 2011, quando ela voltou a Playboy com uma imagem mais madura e confiante. Sheila Carvalho e Sheila Mello também explodiram nas vendas em 98, o que foi um reflexo do sucesso estrondoso do grupo El Chan na época. E no ano seguinte, elas posaram em dupla, sendo mais um exemplar de grande repercussão. Essas são apenas algumas amostras de como os 2 países colecionam capas que marcaram época.
Mas também existem outros casos que refletiram transformações culturais e geraram muita controvérsia. No Brasil, a Luciana Vendramini causou um verdadeiro fascínio depois de ser a capa da edição de dezembro de 1987. Ao descobrirem que ela fez teste para se tornar assistente de palco da Xuxa, o marketing girou em torno disso, o que causou revolta no meio das paquitas. Tempos depois, o ensaio da Luciana também se tornou escandaloso. Ela posou pouco antes de completar 17 anos e chegou a chorar durante o ensaio. Anos depois, bem mais madura, ela voltou a ser capa em 2003, causando mais uma grande repercussão e agora sem polêmica. A Carla Pérez estampou em 99 uma edição ao lado de um Papai Noel em clima sensual. A capa foi muito criticada, especialmente por envolver uma figura associada ao universo infantil. Muita gente considerou a ideia apelativa e de mau gosto. Porra, tá maluco? O bom velhinho, velho. Com a mão do pagode. Que isso, bom velhinho? Aí não dá, tá ligado? E a criançada fala o quê? Entendeu? Mamãe Noel fica puta, né? Em 2003, outra capa nacional dividiu opiniões com a dupla Elô Pinheiro, a eterna garota de Ipanema, e sua filha Ticiane Pinheiro. Isso gerou debate sobre a Ticiane? os limites da exposição e a relação familiar. O Hefner sabia muito... A Ticiane dos Justos? Mentira! Cara, não fazia a menor ideia, filho. Posou com a mãe na Playboy? Caralho, moleque. Não fazia a menor ideia disso. Muito bem como se vender como um gênio, um libertário, um homem à frente do seu tempo. Mas, na verdade, o cara era um escroto de primeira. Por trás de todo o glamour, festas luxuosas, capas lendárias e quebras de status quo, o mundo da Playboy começou a ser reavaliado. Hugh Hefner passou a ser alvo de denúncias pesadas que mancharam o legado da revista. Uma das acusações mais graves envolve relatos de abuso dentro da mansão Playboy. Algumas mulheres afirmam que foram drogadas para deixá-las vulneráveis. Esses depoimentos começaram a ganhar mais destaque com o lançamento do documentário Segredos da Playboy e também pelo livro de memórias do ex-mordomo Stefan Tettenbaum. I was trained how to view women in the way that they did, as commodities. Além das denúncias de abuso físico, muitas mulheres descreveram a mansão Playboy como um ambiente de controle absoluto. Hefner não era só o fundador da revista, ele controlava a vida pessoal das mulheres que viviam ali. Determinava o visual de cada uma, do corte de cabelo ao tamanho dos implantes. Mas o pior não era só isso. Segundo vários relatos, ele também praticava chantagem emocional, manipulação psicológica e punições veladas. Quem não se submetia às regras simplesmente era deixado de lado. Perdia espaço, visibilidade e muitas vezes a própria autoestima. Algumas ex-namoradas e playmates chegaram a comparar a rotina na mansão a uma seita. Existiam regras rígidas, horários a cumprir, vigilância constante e no centro de tudo, um homem carismático que fazia parecer que aquilo era glamour, quando na verdade era controle disfarçado de luxo. Por trás das festas e das fotos perfeitas havia silêncio, pressão e medo. A hipocrisia ficou escancarada. Aquela ideia de liberdade da Playboy só valia mesmo pro Hugh Hefner e pros homens milionários que viviam ao redor dele. Eles viviam cercados de poder, luxo e permissões. E as mulheres? Bom, elas precisavam viver sob vigilância e seguir padrões rígidos. Era uma liberdade que tinha dono. Muitas pessoas defendem a revista como progressista, defensora da liberdade sexual. Mas muitas críticas diziam que na prática, a Playboy promovia mesmo era a objetificação da mulher. A ideia por trás da marca foi apontada como a criação de um ideal feminino superficial, inatingível e totalmente centrado no olhar masculino. Uma das vozes mais importantes nesse debate foi a da jornalista Gloria Steinem. Nos anos 60, ela fez algo ousado. Se infiltrou disfarçada como uma das coelhinhas do Playboy Club de Nova York, só para mostrar de dentro como era trabalhar naquele ambiente. O resultado veio uma matéria histórica e uma denúncia que ajudou a escancarar os bastidores por trás do glamour. Vamos ser sinceros, né? Só essa história já daria um baita filme. Depois da morte do Hefner em 2017, muitos ainda o veem como uma figura complexa, símbolo de uma época. Mas as acusações inevitavelmente mancharam a imagem da marca e levantaram sérias questões sobre a cultura que o empresário criou.
Sem dúvida, esses detalhes têm a ver com a queda da Playboy, mas não foi um tombo repentino. Foi uma descida lenta que começou ainda nos anos 70, logo depois do auge. A revista tinha chegado ao topo em 72, com 7 milhões de exemplares vendidos por edição. Mas a partir de 75 já começaram a aparecer os primeiros sinais de desgaste. A concorrência estava pegando fogo. Publicações como Penthouse e Hustler surgiram oferecendo algo mais explícito. A Playboy, com a sua pegada mais soft e cheia de charme, começou a parecer menos ousada em comparação. E não era só concorrência. A própria sociedade estava mudando. A revolução sexual que a Playboy ajudou a impulsionar já não precisava tanto dela. O que antes era transgressor virou normal, e a figura do homem Playboy sofisticado começou a parecer meio deslocada no tempo. Além disso, a filosofia Playboy começou a envelhecer mal. A ideia de um mundo de prazeres só para homens bem-sucedidos passou a ser vista como ultrapassada. As entrevistas ainda eram boas, o conteúdo ainda tinha qualidade, mas a marca já não causava o mesmo impacto cultural. Esse cara praticamente ditou como a sociedade vê a beleza feminina, o poder desse mano era loucura? Mano, sim, viado. Doideira, né? A forma como ele construiu esse universo Playboy ele ditou esse ritmo mesmo. Esse cara, ele pautou, né? Como a mulher era vista durante décadas, tá ligado? Como, tipo assim, a referência de mulher era vista durante décadas, tá ligado? Basicamente é isso. Parecia uma relíquia de outra época. E aí veio a internet, né? Se antes a queda era gradual, os anos 2000 chegaram com uma marretada. De uma hora para outra, tudo que a Playboy oferecia estava online, muito mais acessível, mais rápido e o pior, de graça. Com apenas alguns cliques, qualquer pessoa podia acessar milhares de sites com fotos e vídeos infinitamente mais explícitos. E sem precisar ir até uma banca, encarar um vendedor ou esconder a revista em casa. A internet destruiu o constrangimento, barateou o consumo e derrubou o último pilar que sustentava a indústria do erotismo impresso. A Playboy, que sempre dependeu bastante de anunciantes, sentiu o baque. Em 2020, foi o fim oficial da edição impressa nos Estados Unidos. Mas apesar de tudo, ela não desapareceu. A marca em si continua viva, mas muito diferente do que ela já foi um dia. Hoje, a Playboy deixou de apostar em bancas e passou a focar onde está o dinheiro. Licenciamento de marcas e presença digital. O coelhinho virou um selo de roupas, perfumes, cosméticos, acessórios, bebidas e muito mais. A maior parte da receita da empresa atualmente vem do uso comercial da marca em produtos e experiências que não têm necessariamente relação com o erotismo. No mundo digital, a Playboy também procurou se reinventar, e uma das maneiras foi pensar em um conteúdo mais leve, seguro para o trabalho, para tentar alcançar novos públicos. Mais recentemente, a empresa anunciou o retorno da edição impressa, mas agora em formato anual, como item de colecionador. Um gesto mais simbólico do que comercial, mas que mostra que a marca ainda quer manter viva a nostalgia da sua era de ouro. No fim das contas, a história da Playboy é a história de um paradoxo. Para uns, foi um símbolo de liberdade, de avanço cultural, de quebra de tabus. Uma vitrine para entrevistas históricas e para nomes da arte e da política. E também não dá para esquecer que muitas das modelos que estamparam as capas da Playboy enriqueceram com essa exposição. Para outros, foi um projeto para objetificar as mulheres e transformar a liberdade em produto. Uma marca que se dizia moderna, mas em que em muitos aspectos ficou presa no passado. E talvez ela seja tudo isso mesmo. Uma mistura de polêmica e revolução que marcou a nossa história moderna. Tá aí. E aí, meu nome é Lucas Seixer, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Esse aqui é o meu Instagram pessoal, @olucasseixer, que você pode... Débora Seco falou que recebeu 9 dígitos pra posar. 9 dígitos, a gente tá falando de... Caralho, 9 dígitos? Para. 100 milhões é mentira, pô. Mais de milhão eu acredito. Mas, pô, 100 milhões é muito dinheiro, pô. Ela ganhava por revista vendida. Pior que a Débora Seco, ela foi uma das mulheres mais desejadas do Brasil durante muito tempo, pô. A dupla Débora Seco e Juliana Paz, ela pautou a imagem da mulher na Globo durante muito tempo, mano. Aconteceu isso. Débora Seco e Juliana Paz. As duas.
tá ligado? Cléo Pires foi depois, pô. Paola Oliveira apareceu depois também. Mas a Cléo Pires nunca chegou nessa prateleira Débora Seco e Juliana Paz, não. De ser, tipo assim, tá ligado? Aos olhos dos homens, as protagonistas, tá ligado? Elas eram, mano, nessa época aí, porra... Eu não lembro se a Juliana Paz chegou a posar, mano. A Débora Seco eu acho que posou. A Juliana Paz não sei se posou, mas deve ter posado também, ganhado um dinheiro fudido. Isis Valverde é mais recente? Ah, mas a Isis Valverde, ela veio depois... Ela, tipo assim, eu acho que ela veio atingir esse posto depois da decaída da Playboy, assim. Não sei nem se ela chegou a receber convite e tal. Isis Valverde é mais recente. Eu gostava era da sexy. Na Playboy eles regulavam muito a xereca, caralho. Disse Dash e Otemami, um punheteiro de primeiríssima prateleira, né? Tá aí. Insatisfeito com a forma como a Playboy regulava a aparição de xereca. Ele ia pra sexy. Tá aí. Trouxe a análise dele.